Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é o renascer e acreditar. Quando as vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver, quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho e o abandono que fez. Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é o renascer e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar. Uma boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo, neste momento com o programa Alegria de Viver. Sentimos hoje a necessidade de fazer, né, esse programa, já que fazemos ele na segunda, na quarta e na sexta, mas sentimos, depois que transmitimos uma palestra lá na Casa de Caridade Francisco de Assis, viemos com a necessidade de falar hoje sobre essa questão do suicídio, fazer um programa hoje, Alegria de Viver, mas que iremos fazer logo após esse programa, um momento com Chico Xavier. Principalmente pela necessidade que hoje exige de nós estarmos falando, discutindo, né, comentando sobre a questão do suicídio. Antes queremos dar uma boa noite à dona Érica Nóbrega, muita paz, muita luz, a Luísa Medeiros, a José Honório, muita paz, ao Luiz Otávio, uma boa noite, amigo, muita paz e muita luz, a Jailton Medeiros, vamos ver mais, a Fabiana Polete, muita paz, muita luz, e que possamos juntos, em uma só vibração, poder falarmos hoje do capítulo do livro que nós estamos estudando, o Suicídio, com Richard Simonetti, para que possamos, né, levar o maior número de vibrações e conhecimento, porque hoje a necessidade de se falar desse tema é muito, muito grande, principalmente porque os nossos jovens, né, estão sendo as vítimas, né, na sua grande maioria. Para termos uma ideia, a cada 45 segundos no mundo, uma pessoa se mata, né? E precisamos mudar esse quadro, precisamos fazer com que as pessoas voltem a ter esperança, voltem a ter a alegria de viver e saber que estamos passando aqui momentos de dificuldade, de provações, de aprendizado,
E essas dificuldades passarão, são momentos que nós pedimos, né, para justamente para aprendermos a superar essas dificuldades e assim continuar a nossa caminhada evolutiva. Uma boa noite a Josias Soares, a Eliedna César, a João Goulart, a Nuri Vidarte, a Meire Elizabeth, muita paz, o Igor Garlachelli e a Patrícia Cassiottori, imagino que seja assim a pronúncia, a Nádia Armoni. E assim, diante dessas estatísticas alarmantes que a Organização Mundial de Saúde nos coloca a respeito do suicídio, então resolvemos, né, fazer esse programa agora e logo após nós iremos fazer o momento com Chico Xavier. Precisamos sempre nas nossas orações colocar um momento para vibrar e pedir pelos os suicidas, que são irmãos nossos, que por um momento de dificuldade, momento de perda, né, de perder a esperança, a fé, acharam que, dando cabo da sua existência, da sua própria vida, pudesse resolver todas as situações. E nós sabemos que não é verdade. A doutrina espírita é muito clara em relação à questão a respeito da sobrevivência do espírito após o desenlace, após o falecimento do corpo físico, né? Mas nós sabemos que tem aqueles que contestam essa realidade porque é uma doutrina, porque é uma religião e tudo mais. Mas nós sabemos que existe hoje estudos na ciência que têm uma comprovação de que existe a vida, né, depois, vamos dizer assim, depois da morte. E é justamente neste capítulo de hoje, Experiência de Quase Morte, que Richard Simonetti vem. É como se fosse dar uma resposta a estes que de alguma forma seja materialista ou que não acredita, né, nessa possibilidade, ver no viés da ciência acadêmica, né, algumas comprovações justamente da sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. E na primeira questão ele já pede um esclarecimento. O que é a experiência de quase morte, né? Porque é justamente através dessa experiência que é a chamada EQM, que muitos que não acreditavam, né, e constataram, né, e alguns pesquisadores, que existe a sobrevivência. E ele diz, a chamada EQM envolve pacientes que sofreram uma parada cardíaca, configurando o óbito, atendidos prontamente por uma equipe médica, com a utilização de recursos como adrenalina intracardíaca, choque elétrico, respiração artificial, o coração pode voltar a funcionar, se o estrago não for muito grande. Há também a questão do tempo. É preciso que esse procedimento tenha início no máximo 4 minutos após o falecimento. A partir desse limite, as células cerebrais começam a morrer sem possibilidade de reversão. O paciente lembra de algo ao ser ressuscitado e despertar. É exatamente em torno desse tempo crucial que se desenvolvem as pesquisas sobre o assunto. No best-seller Vida Depois da Vida, o médico americano Raymond Moody Jr. reporta-se as entrevistas que fez com dezenas de pacientes que passaram pela morte clínica e tornaram a vida colhendo informações sobre o que aconteceu com eles enquanto estavam mortos.
Imagino que a ideia de Richard Simonetti de colocar um tema sobre esse no livro Suicídio é justamente para responder a estes que não acreditam na vida, com a sobrevivência do espírito depois da morte do corpo físico, e nas mãos de um cientista, né, como o Raymond Moody Jr., que realizou esse trabalho sem nenhum vínculo doutrinário ou religioso. Na questão número 3, todos se lembram, nem todos. E há também os que preferem não falar sobre o assunto, temendo que familiares conceberem serem fruto de distúrbios mentais às suas lembranças. Mas os que se recordam e falam sem temores reportam-se de uma experiência inesquecível em que se sentiam vivos, embora o corpo estivesse morto. Tem todas as lembranças? Diz o Dr. Moody, apesar da notável semelhança entre, tem as mesmas lembranças, né? Diz o Dr. Moody, apesar da notável semelhança em vários relatos, não há dois deles exatamente iguais. Há pontos em comum, como a viagem por um túnel, ampliação dos sentidos, contato com seres iluminados e a informação de que ainda não chegou a hora do seu retorno à vida espiritual. E, sobretudo, a sensação de flutuar acima do corpo físico, observando não raro os esforços dos médicos para ressuscitá-lo. Eu acho fantástico achei fantástico essa revelação, esse trabalho do médico, né, Raymond Moody Jr., porque é uma constatação através da ciência. Então, aqueles que contestam a doutrina espírita, que diz que não há sobrevivência do espírito após a morte, é aqui a ciência vai mostrar que é uma verdadeira, vamos dizer assim, verdade, né? E aquela constatação, lembrando agora de Kardec, que diz a segurança incrível de Kardec, quando ele disse que quando a ciência em algum ponto provar que a doutrina espírita está errada, então a doutrina espírita esquece aquele ponto e segue o ponto da ciência. Mas o que nós vemos ao longo da história da doutrina espírita é que a ciência, ao longo das suas pesquisas, vem comprovando, né, justamente o que a doutrina espírita nos coloca. O Luiz Otávio Henrique nos diz: países ricos têm índice altíssimo de suicídio, prova que dinheiro, poder não é tudo. Isso é uma verdade inconteste, porque países de primeiro mundo que poderia as pessoas ter diante de uma vida muito boa, ajustada, e não encontram, vamos dizer assim, como o Victor Frankl fala nos seus trabalhos, um sentido para viver. É o tédio que sentem e que poderia ser até uma contradição, né, por conta de estar num país no primeiro mundo, não faltar nada, tudo equilibrado, mas é que nesses países, como Luiz Otávio fala, o índice de suicídio é altíssimo. Todos têm as mesmas... qual o ponto de vista da comunidade médica? Como sempre, no conforto entre materialismo e espiritualismo, a comunidade médica pende para o primeiro. Não se envolve com pesquisas sobre o assunto, negando a priori a possibilidade de uma experiência extracorpórea. Limitam-se seus representantes a conjecturas sobre a possibilidade de que as células cerebrais possam sustentar a consciência nos minutos em que o paciente está morto, embora exames de eletroencefalograma demonstrem não haver atividade nelas. Mas nós percebemos ao longo dos tempos que a ciência, muitos pesquisadores já adentram
justamente nesse campo, pelo interesse e pela a fenomenologia que vem aumentando a cada dia e a cada momento, e os curiosos da ciência querem uma constatação, e é bom que a ciência se envolva justamente porque é na ciência que até hoje comprova os ensinamentos da doutrina espírita, que vai fortalecer mais ainda aqueles que contestam. Nós que somos espíritas, não precisamos da ciência para ter a certeza de que nós sobrevivemos à morte do corpo físico. E o espiritismo? Já na codificação da doutrina espírita, no século XIX, antes dos avanços da medicina que favorecem o ressuscitamento, os espíritos traziam informações de que acontece no momento da morte, exatamente como descreve os que passam pela experiência de quase morte. E é isso que nós vemos na história da doutrina espírita, relatos de companheiros, de estudiosos, justamente essa comprovação que o professor Raimundo traz, né, e as experiências de pessoas espíritas que tiveram a mesma experiência e trazem justamente a constatação dessa verdade. Qual a relação existe entre a EQM e a problemática do suicídio? Qual a relação que existe entre esses dois pontos? O Dr. Raimundo entrevistou pacientes que tentaram o suicídio e passaram por uma EQM, experimentaram as emoções e pavores descritos pelos espíritos de suicidas como uma antevisão do que os esperava. Uma experiência tão dramática e marcante que eles dificilmente voltariam a cogitar de uma fuga. Interessante essa questão. Quer dizer, pessoas que tentaram o suicídio, né, e graças a Deus não conseguiram, e que momentaneamente tiveram contato com o espírito suicida e constataram ali justamente o sofrimento. É a misericórdia de Deus nesse momento, é todo um trabalho, um aparato, né, para mostrar àquele que tentou suicídio que não adianta, que ele vai sofrer aquilo que ele está constatando ali naquele momento. Dona Érica diz, daí a importância de conhecer a doutrina espírita, ela nos esclarece todas as consequências das nossas ações. Uma boa noite ao nosso querido Luiz José de Castilho, muita paz, e a Sônia Conte também. Luiz Otávio nos coloca, EQM, assunto importante, uma vez que a maioria que passaram pela experiência relatam detalhes impressionantes, como descrição do centro cirúrgico, etc. A literatura espírita apresenta vários relatos. Eu acho fantástico a doutrina espírita, porque ela vem justamente trazer esse trabalho, e a ciência, como o Luiz Otávio coloca, né, faz a sua colocação, a ciência que vem justamente dar o sustentáculo dos ensinamentos que os espíritos trouxeram através da codificação. Existe uma lista enorme de pessoas que passaram por essa experiência e não era a hora, escutaram lá no outro lado que não era a hora e retornaram à vida para trazer justamente o seu relato. Érica também coloca mais embaixo, é verdade, existem relatos belíssimos sobre a experiência de quase morte. Jonaí Maria diz, excelente criação de um canal para a divulgação da doutrina espírita, em especial o nome dado. Realmente foi uma alegria para todos nós quando um grupo, né, eu e o nosso amigo Ribamar Soares tivemos essa ideia, claro, inspirado, né,
pelos espíritos amigos. Eu costumo replicar uma fala de um que eu ouvi de um expositor, ou um amigo, que diz que tudo que nós fazemos que é de bom foram os espíritos, né, que intuíram, né? Aquilo que nós fazemos de errado, então somos nós, né? E realmente foi um momento feliz. E o que eu acho mais importante nisso tudo, que é a participação de todos vocês, e a cada dia vai aumentando a participação, e não só a participação de assistir, mas de fazer as colocações, porque isso, aí nós falamos alguma coisa, aí já tem um companheiro como Luiz Otávio, a Érica, outros companheiros, que como o Luiz José Castilho, que de vez em quando também faz as suas colocações, e assim nós vamos enriquecendo o programa, as discussões, aprofundando. E esse é o objetivo, para que a coisa fique bem dinâmica e bem gostosa, né? Bem salutar para todos nós. Luiz Otávio lembra que Dr. Décio Andoli Júnior, médico espírita, que também é um ser humano fantástico, que é um grande conhecedor do assunto. Isso é verdade. Atualmente são muitos os desesperados, diz também Dona Luísa Medeiros. Trabalho com alguns muito tristes. É por isso que esses programas que nosso objetivo nesse programa programa Alegria de Viver, que falamos sobre suicídio, é deixar justamente um documento para que mais pessoas possam assistir, repensar a vida, e esse enriquecimento que vocês dão com as suas colocações, para que eles possam também encontrarem os subsídios para pensar e repensar sobre a vida. Isso é fantástico, isso não tem preço, né? Não tem preço. Vamos ver mais aqui à frente. Isso. Dona Luísa Medeiros diz, vamos a 1 milhão de amigos. Isso é fantástico. Eu gosto dessas vibrações. Nós temos o nosso canal do YouTube, onde colocamos os nossos vídeos, né? Os vídeos da TV, para que o acesso seja melhor. Já estamos com quase 1.090 inscritos. Precisaríamos ter mais, né? Quanto mais inscritos, melhor, né? Porque seria mais conhecimentos levados às pessoas. Aí vocês todos estariam nos ajudando para que o trabalho possa crescer mais, né? Mas vamos fazer com a coisa com discernimento, com clareza, porque as coisas vão acontecendo de forma tranquila e sem termos pressa. Mas sempre divulgando que nós temos um canal no YouTube, TV Chico Xavier, temos o nosso perfil no Instagram, onde divulgamos as palestras, os trabalhos que são feitos pela TV e pelas casas espíritas, aqui de Campina Grande e de outros estados. E assim nós vamos fazendo o nosso trabalho, a página da TV Chico Xavier, no nosso, que é o facebook.com/TV Chico Xavier. Então tem além do programa, que através da rádio Chico Xavier.com, que fica 24 horas no ar e é acessado através do aplicativo. Nós temos um aplicativo oficial, mas divulgamos sempre o aplicativo Radiosnet, que ele é mais versátil, porque pode ser baixado no celular, no smartphone, mas também no iPhone. E a programação fica 24 horas no ar. Para vocês terem uma ideia, se a média hoje permanecer, nós teremos mais de 7.000 acessos nesse mês de agosto, né? Quer dizer, está tendo uma repercussão. O nosso querido sobrinho, né, Arthur Almeida, que entrou, está aqui conosco também, que mora lá em Aracaju. Muita paz, é um dos meus
inúmeros sobrinhos que nós temos. Vamos ver o que Luiz tem a nos dizer. Exatamente, a participação é muito interessante. Estou no interior de São Paulo, região Lins, e em sintonia com vocês, e nós em sintonia também com vocês. A maior caridade que podemos fazer para a doutrina é a sua divulgação. Temos que divulgar, isso é verdade. E o Luiz Otávio reforça justamente essa colocação. Vamos ver a última questão da noite de hoje. A EQM seria uma solução para a problemática do suicídio? Será? Essa é a pergunta que Richard Simonetti coloca. Para aqueles que passam pela experiência, sem dúvida, é pensar duas vezes, né, como vimos na questão anterior. Mais razoável, porém, buscar o esclarecimento a respeito do assunto, já que não há como forçar uma situação dessa natureza e nem sempre é possível trazer o retorno à vida física os que deliberadamente atentam contra a própria vida. Lembramos daquela estatística, né? Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 45 segundos no planeta alguém comete o suicídio. E aliado a essa tentativa, a cada tentativa, né, e vamos dizer assim, entre aspas, conseguir o intento do suicídio, muitas outras tentativas de suicídio acontecem e graças a Deus não chegam ao seu, vamos dizer assim, ao seu objetivo final. Então, é importantíssimo essa divulgação, esse trabalho, a discussão. É por isso que nós colocamos o nome do programa Alegria de Viver, porque precisamos fazer com que essas pessoas tenham a coragem de enfrentar as suas dificuldades, as suas provações, as suas expiações, porque foram escolhas nossas, né? É fruto de um passado, de uma existência passada, né, que nós agimos mal e nós pedimos no trabalho de ajustamento da reencarnação, né, no nosso mapa, para passar por determinadas dificuldades. E nada vem além daquilo que nós podemos carregar, segundo, né, o Evangelho de Jesus. Então, imensamente felizes pela oportunidade de estarmos aqui juntos neste momento, né? É uma satisfação muito grande. Vocês nos deixam motivados para continuar esse trabalho, principalmente porque nós teremos sempre a ajuda de vocês para, observem como foi rico, né, o trabalho de hoje. Não fica a coisa muito unilateral e nós levamos alguma coisa daqui do nosso ponto, aqui de Campina Grande, e vocês onde estão também traz a contribuição para que possamos enriquecer o tema. Então, que Jesus possa abençoar a todos. Lembrem sempre que sempre nas orações à noite, colocar também nas nossas intenções os nossos irmãos suicidas. Que Jesus possa abençoar a todos, né? Logo em seguida entraremos com o programa Momento com Chico Xavier. Muita paz e muita luz, e não foi por acaso que escolhemos a música Acreditar, que é do grupo Caravana, que é um grupo lá de João Pessoa, aqui na Paraíba, e que Jesus possa nos abençoar e nos proteger agora. Conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar. Que Jesus é conosco,
existe um mundo novo, que o Calvário é o renascer e acreditar. Quando as vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver, quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho e o abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender